Olá, estudantes do nono ano! Neste vídeo vamos falar sobre poema e figuras de linguagem. O que é um poema, né? É um texto escrito em versos, dividido ou não por estrofes com a presença do eu lírico. Então um poema ele tem essa construção. Ele tem versos, algumas vezes os versos formam estrofes, ou o poema tem uma única estrofe. Ainda, nós não temos narrador em um poema, e sim um eu lírico, que é a voz que fala nesse poema, que fala nesse texto. É a voz que se pronuncia, que se expressa. E o que ela expressa? Qual que é o objetivo de um poema? Sensibilizar, provocar emoções e provocar também reflexões. Então o eu lírico ele vai apresentar situações sentimentais que vão despertar também sentimentos no leitor desse texto. A linguagem utilizada em um poema, ela pode ser baseada em rimas, não é algo obrigatório, mas pode ocorrer. Tem um ritmo também na leitura e nós temos a presença de recursos estilísticos, por exemplo, o uso de figuras de linguagem que iremos ver na sequência. Temos um exemplo aqui de um poema, um trecho, acompanhe comigo, o nome dele é Lira do Amor Romântico ou A Eterna Repetição. Atirei um limão na água e fiquei vendo na margem. Os peixinhos responderam, quem tem amor tem coragem. Atirei um limão na água, mas perdi a direção. Os peixes, rindo, notaram, quanto dói uma paixão. Atirei um limão na água e caí na água também, pois os peixes me avisaram que lá estava meu bem. Atirei um limão na água, foi levado na corrente. Senti que os peixes diziam, hás de amar eternamente. Então você pode perceber aí que há rimas, que há versos e estrofes nesse nosso fragmento de poema. E temos também algumas figuras de linguagem. Veja só, os peixes possuem comportamentos humanos, eles conversam, eles sabem. Então há uma conversa entre o eu lírico e os peixes. Esse fato, essa ocorrência, é um recurso da língua, uma figura de linguagem. Então, nós vamos ver qual é ela na sequência, mas antes, qual que é o objetivo de utilizar figuras de linguagem em um poema? As figuras são recursos que o poeta utiliza no emprego de um sentido figurado da palavra, fora do sentido comum. Isso deixa o texto mais expressivo, mais rico, para transmitir as emoções e sentimentos. Assim, o autor, o poeta, ele demonstra a capacidade criativa e inventiva, não é apenas inspiração, o produto dele. Ainda ele consegue revelar e intensificar as emoções e os sentimentos usando a linguagem figurada. Ele destaca sonoridade de palavras e frases, porque a repetição pode ocorrer. A repetição é uma figura de linguagem também. E nós temos aqui o afastamento um pouco da norma gramatical, porque o significado é alterado, é ampliado o significado dessas palavras. Por exemplo, no caso da prosopopeia e personificação, que é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações dos seres humanos. Então, o rio amargou, o rio ficou triste, é uma característica humana, e o rio não é humano. Os peixinhos repetiram uma frase é uma característica humana. Os peixinhos assumiram essa característica. Então também prosopopeia ou personificação, se você preferir. Outro exemplo, a tarde descia pensativa e doce com nuvenzinhas cor-de-rosa. A tarde é uma parte do dia, mas a ela foi atribuída o quê? A atitude de pensar, a ação de pensar. Uma ação humana, personificação ou prosopopeia. Ainda nós encontramos a hipérbole neste poema, que é uma figura de linguagem que ocorre quando há um exagero proposital de um conceito para definir algo de forma dramática, transmitindo uma ideia aumentada do real, intensificar a emoção, o sentimento. Hás de amar eternamente, esse amor nunca vai acabar. Então é uma hipérbole, algo que foi aumentado, porque as coisas sim, elas têm fim. Nesse caso aqui, a linguagem figurada demonstra que não, o amor é tão grande que ele nunca irá acabar. A geada é um eterno pesadelo. Monteiro Lobato, a dizer isso sobre a geada, mostra que ela é tão ruim que
é um pesadelo eterno que nunca terá fim. Sempre que ocorrer uma geada, irá ter um prejuízo, por exemplo, na agricultura. Ainda, Olavo Bilac diz que rios te correrão dos olhos se chorares. A pessoa, quando chora, ela não forma um rio, por mais que ela chore muito. Mas essa figura de linguagem mostra que foi um pranto muito grande, uma tristeza muito grande, um choro muito longo. Ainda encontramos a onomatopeia, que é uma figura de linguagem que consiste na reprodução do som por meio de fonemas ou palavras. Quando utilizamos as trás na leitura desse poema, é o deslocamento do ar e o limão caindo no rio e fazendo barulho. Ainda temos um exemplo de Vinícius de Moraes, passa-tempo, tic-tac, tic-tac. Passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, e vai-te embora. Então, o tic-tac é o som produzido pelo relógio de ponteiro, que o autor achou justo empregar aqui para deixar mais criativo o seu texto. Chegamos ao fim. Nesse vídeo, nós falamos sobre poema e figuras de linguagem. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!